O autor escolhido para a finalização do curso Gael foi Aloysio Azevedo, que foi o principal autor da vertente naturalista no Brasil e o primeiro escritor a viver de literatura no país. Exímio retratista de tipos sociais, escreveu inúmeras obras, entre romances, contos, crônicas e peças teatrais, além de ter sido desenhista e caricaturista. Sua produção literária concentra-se entre os anos de 1882 e 1895, aproximadamente com destaque para o célebre romance O Cortiço, leitura obrigatória para ingresso em diversas universidades brasileiras, bem como para a compreensão das estruturas sociais cariocas. No final do século XIX, pautadas na exploração econômica e na perpetuação das desigualdades. Nascido em São Luís do Maranhão, em 14 de abril de 1857, Aloysio Azevedo era filho de Dona Emília Pinto de Magalhães e do vice-cônsul português David Gonçalves de Azevedo. Demonstrou desde muito jovem grande interesse por desenho e pintura, o que levou a mudar-se para o Rio de Janeiro em 1876, a fim de matricular-se na Imperial Academia de Belas Artes. Para manter-se na capital, desenhava caricaturas para os jornais O Fígaro, A Semana Ilustrada, O Mequetrefe e Zigue Zague. Também rascunhava cenas de romances. Morto seu pai em 1876, retorna a São Luís, onde dá início à sua carreira de escritor no ano seguinte, com o romance Uma Lágrima de Mulher. Ainda aos moldes da estética romântica, trabalha também para a fundação do jornal O Pensador, publicação anticlerical e abolicionista. Em 1881, lança seu primeiro romance naturalista, O Mulato, abordando o assunto de preconceito racial, bem recebido na corte, apesar da temática da obra ter sido considerada escandalosa. Aloysio embarca de volta para Rio de Janeiro, decidido a ganhar a vida como escritor. De volta à capital do Império, produz diversos folhetins, que garantiam sua sobrevivência. Nos intervalos dessas publicações, geralmente melodramáticas e românticas, dedicava-se à pesquisa e à escrita naturalista, o que consagrou como grande autor brasileiro. Foi nessa época que lançou suas principais obras, Casa de Pensão e O Cortiço. Aprovado em concurso para o cargo de cônsul em 1895, abandona a carreira literária, reside na Espanha, no Japão, na Inglaterra, na Itália, na França, no Uruguai, no Paraguai e na Argentina, onde falece em Buenos Aires em 21 de janeiro de 1913. A obra de Aloysio Azevedo é dividida em dois momentos. O primeiro ainda segue a fórmula dos melodramas românticos, embora a estética já se encontrasse em franca decadência. Eram textos em forma de folhetim que arrebatavam muitas vendas, possibilitando que o autor se sustentasse apenas com a literatura. Caso raro no Brasil. O segundo momento refere-se às obras escritas à luz da estética naturalista, e foram seus trabalhos que renderam ao autor grande destaque no cânone nacional. Azevedo reverba em sua obra naturalista a influência das ideias deterministas de Poblitani, que entendia que a compreensão do ser humano e da história pautavam em três alicerces, a saber, o meio, a raça e o momento histórico. É com base nesse arsenal teórico que Azevedo constrói a trama de seus romances naturalistas, como em O Cortiço, O Meio. O próprio Cortiço condiciona o grupo, a raça, determinando as relações humanas no interior da habitação coletiva. Também grande admirador do positivo, doutrina de pensamento disseminava por Auguste Comte, que, entre outras características, defendia o cientificismo, de modo que Azevedo entende o ser humano como objeto de estudo científico.
Para escrever o já citado Cortiço, o autor visitou diversas dessas instalações no Rio de Janeiro, observando atentamente as relações, costumes e diálogos do cotidiano de seus habitantes. O autor escolhido para a finalização do curso Gael foi Aloysio Azevedo, que foi o principal autor da vertente naturalista no Brasil e o primeiro escritor a viver de literatura no país. Exímio retratista de tipos sociais, escreveu inúmeras obras, entre romances, contos, crônicas e peças teatrais, além de ter sido desenhista e caricaturista. Sua produção literária concentra-se entre os anos de 1882 e 1895, aproximadamente com destaque para o célebre romance O Cortiço. Leitura obrigatória para ingresso em diversas universidades brasileiras, bem como para a compreensão das estruturas sociais cariocas. No final do século XIX, pautadas na exploração econômica e na perpetuação das desigualdades. Nascido em São Luís,